pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jacira Fernandes, sou professora de língua portuguesa. Nós vamos fazer em 50 minutos uma revisão dos itens mais cobrados pela Fundação Carlos Chagas para que vocês fiquem fera, ok? Primeiro item que nós vamos abordar é uma discussão sobre interpretação de texto. Vários alunos têm muita dificuldade no que diz respeito à interpretação na FCC. Como que seria a forma mais fácil de nós lidarmos com o texto na FCC? Primeira coisa que nós vamos pensar, a FCC geralmente ela trabalha o que a gente chama de textos tangenciais. O que é isso? Ao invés de na introdução do texto ela apresentar de cara o tema, ela vai falando de coisas paralelas, por exemplo, ela coloca um argumento, uma informação dúbia, ela vai falando de coisas paralelas até realmente mostrar qual é o verdadeiro tema. É uma prova cansativa porque ela não dá tempo da gente ler todos os textos que ela coloca 2, 3 vezes. Então a gente não tem um tempo hábil para ler esse texto 2, 3 vezes. Então o que a gente vai pensar? De que forma eu vou me preparar para entender, para compreender esse texto, tendo uma dinâmica de leitura e tendo uma relação mais clara do que o texto abordou. O que nós vamos fazer então? Nós vamos ler a conclusão em primeiro lugar. Então, vamos lá entender. Vou ler o título, caso o texto tenha título, leio o título associado à conclusão, ok? Então, leio o título associado à conclusão antes de ler o texto. Depois que eu ler o título, ler a conclusão e entender 3 questões, o que eu vou ler nessa conclusão? O que eu tenho que entender dentro dessa conclusão? Eu vou entender do que o autor falou, como o autor falou, ou seja, qual foi a argumentação que ele utilizou. Se ele utilizou argumentações de causa, consequência, comparação, né? Então, do que ele falou, como ele falou e qual era a opinião dele. Ao responder essas 3 perguntas, aí eu vou partir para a leitura do meu texto, ok? Então, vamos entender. O primeiro passo na interpretação de texto é ler a conclusão primeiro. Por que eu vou ler a conclusão primeiro, Jacira? Porque é na conclusão que a gente vai achar mais fácil o tema do texto. A gente não sabe se a FCC vai seguir a linha dela, uma linha que é hábito, uma linha que é de costume dela, de colocar, ao invés de aparecer o tema na introdução do texto, ela deixar o tema aparecer no meio do texto em diante, na parte do desenvolvimento, a parte da conclusão. Então, para justamente me resguardar de qualquer problema desse tipo, eu vou ler a conclusão primeiro e vou tentar reconhecer o tema do meu texto na conclusão, ok? Então, tentar reconhecer o tema do texto na conclusão respondendo 3 perguntas, tentando buscar a resposta para 3 perguntas que eu vou fazer lá na conclusão. Do que foi falado, como foi falado e qual era a opinião do autor. Respondi essas 3 perguntas, entendi muito bem essas 3 perguntas, aí eu vou ler o texto todo para que eu me interaja sobre o que ela discutiu. Joia? Caso a conclusão esteja muito... Porque existem conclusões que são muito pequenininhas, né? Elas são fragmentos, elas são muito pequenas. Caso a conclusão seja muito pequenininha, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler um parágrafo anterior à conclusão. É porque tem alguns textos que a FCC coloca, ela aborda conclusões bem pequenininhas. Significa, portanto, que ela fez uma prévia da conclusão no parágrafo anterior. Então, a gente leria esse parágrafo anterior associado à conclusão para depois ler o texto como um todo, ok? Então, primeira dica nossa, ler a conclusão primeiro. Segunda dica, caso, porventura, se vocês tiverem dúvida em alguma resposta, já se eu estou na dúvida se vou marcar a letra A ou a letra B, eu fiquei na dúvida. Eliminei algumas questões, mas mesmo assim eu tive muita dúvida. Corre para a conclusão, dá uma olhada na conclusão, marca a resposta que seja mais idêntica à conclusão, ok? Tenta lembrar o seguinte, a conclusão ela é a síntese do meu texto. Na realidade, a gente não dá muito valor à conclusão, a gente dá valor à interpretação de texto, a gente dá valor à introdução na interpretação de texto. Mas na prática, a conclusão é a parte mais forte do meu texto. Por quê? Porque ela é a síntese dele como um todo, né? Então, se eu tenho dúvida quanto a alguma resposta, eu vou procurar encontrar a opção ser marcada de acordo com o que foi feito na conclusão. Joia? Então, no que diz respeito a texto, então a gente vai ter essas 2 dicas. Ler a conclusão primeiro e, caso haja dúvida de alguma resposta, de alguma questão, procurar a resposta de acordo com o que foi feito na conclusão. A opção que mais se aproximar da conclusão é ela que nós vamos marcar. Outra dica bem bacana para texto. A FCC sempre aborda questões bem problemáticas no que diz respeito à estrutura de interpretação de texto.
Então, geralmente ela coloca algumas questões e a gente tem um pouquinho de dúvida. Nossa, Jacira, eu fiquei com muita dúvida se vou marcar o A ou a B. A gente pode adotar um grupo de respostas como parâmetro de eliminação. Por exemplo, li a opção A e observei que a opção A ela foi partitiva. Toda resposta que porventura for partitiva já vou eliminar. O que é partitiva? São aquelas respostas incompletas, elas não estão erradas como um todo. Se vocês procurarem, realmente aquilo que foi abordado lá na opção A, vocês encontram lá no texto. Tem essa partezinha lá no texto. Agora, ela não tem uma escrita inadequada, ela não tem algo assim que é mentira, que o texto não tenha falado. Ela é errada porque ela é uma resposta incompleta. Então vamos pensar o seguinte, eu vou adotar um grupo de respostas como campo de eliminação. O que é esse grupo? Como que é formado esse grupo? Primeiro tipo de resposta que moldura esse grupo. Toda resposta que for partitiva, eu já vou eliminar. Como assim, Jacira? O que são respostas partitivas? São respostas incompletas. Por exemplo, o autor fez uma analogia, ele fez uma comparação de 2 itens. E aí a minha resposta, ela apresenta um item apenas. Ela apresenta um item apenas. Ela já é uma resposta o quê? Fragmentada, ela é uma resposta incompleta. Então eu já elimino. Ok? A resposta ela deveria contemplar os 2 itens dos quais o autor fez a analogia. Se a resposta não contempla os 2, é uma resposta errônea, uma resposta errada, então eu já elimino. Então, dentro desse grupo de respostas que eu vou adotar como campo de eliminação, primeiro item vai ser o quê? Toda resposta partitiva eu elimino. Combinado? Outro item que eu posso adotar e tomar um pouquinho de cuidado. Existem respostas que elas são vistas de uma forma mais radicalizadora. O que é isso? São respostas genéricas. Eu tenho que ter um pouquinho de cuidado com o emprego de algumas palavras que, na realidade, esse emprego estará presente nas opções. Por exemplo, só, apenas, somente, nunca, jamais. Essas palavras, quando elas são trabalhadas nas opções, elas podem causar uma generalização. O que seria essa generalização? O autor não falou que só os investimentos na área da educação são necessários. Ele não falou só. Ele falou os investimentos na área da educação foram necessários. Mas o texto não contemplou só. Mas a minha opção apresentou só. Ou seja, quando eu pegar uma opção, eu vou começar a querer eliminar a opção, ok? Ou eu vou eliminar porque ela está partitiva, ou seja, fragmentada e incompleta, ou eu vou tentar olhar, dentro da minha opção, o emprego de algumas palavras que são por si só radicais. Só, apenas, somente, jamais. Eu vou olhar se realmente elas vieram no meu texto, nas minhas opções, e vieram no texto, ou se elas foram recorrentes apenas nas minhas opções, ok? Se uma dessas palavras aparecer na minha opção, eu já elimino, ok? Jóia. Qual seria o terceiro critério de resposta que eu vou adotar como eliminação? A partitiva, a radical generalizadora, terceiro critério, contraditória. Na FCC, vocês vão ter que tomar um pouquinho de cuidado um pouquinho a mais com as questões que são contraditórias. Como assim, Jacira? A FCC ela não faz o que a gente chama de contradição externa. Ela não é igual a Fundep, a Funarc, né, que faz uma contradição externa. Como assim? O autor falou bem, aí a resposta me apresenta como se o autor tivesse falado mal daquele assunto, mal daquele item. Não há uma contradição externa entre os argumentos, a contradição é interna. Como assim? Ela usa uma palavra de critério positivo para dar base a uma palavra de cunho negativo. Eu não posso, dentro de uma escrita, embasar palavras de sentido negativo por meio de palavras que contemplam sentidos positivos. Por exemplo, eu vou lá e falo assim, proporcionar a falta de crescimento. Peraí, não existe uma compatibilidade entre proporcionar a falta de crescimento. Proporcionar já me dá um viés positivo da questão. O ato de proporcionar já me dá uma ideia assim, que algo foi proporcionado. E esse algo proporcionado, ele tende a ser o quê? Positivo.
Só que aí logo à frente eu vejo que o que foi proporcionado foi um item negativo. Ou seja, as palavras elas entram em choque no interior da opção. O choque não é externo, é no interior da opção. Caso isso aconteça, já podemos eliminar também, ok? Outro critério que nós vamos adotar como eliminação, como campo eliminatório das opções da FCC. Toda resposta que for contraditória, a gente já eliminou, e toda resposta que for extrapolativa, eu também vou eliminar. Só que eu tenho que tomar um cuidado, por quê? A extrapolação, ela é feita na FCC de uma forma mais velada. A FCC não coloca respostas extrapolativas de maneira aleatória. Ela coloca usando o seu conhecimento de mundo, mas que o texto não tem abordado tal conhecimento. Todo texto tem aquilo que a gente chama de grau de informatividade, ou seja, ele tem início, meio e fim, e dentro desse início, meio e fim, existe um grau de informação. Às vezes o meu conhecimento ele é infinitamente superior ao que o texto mostrou. Então, às vezes eu tenho um conhecimento muito maior do que o texto abordou. Porém, esse conhecimento eu tenho que tomar cuidado porque se eu levar esse conhecimento todo para dentro do texto, eu não posso interagir com o texto dessa forma, levando o meu conhecimento para dentro do texto, porque o texto não tem um grau de informação. Se o meu conhecimento é maior do que o texto, eu tenho a tendência de extrapolar, né? Eu vou tender à extrapolação, porque eu vou jogar lá dentro algum conhecimento que é meu, mas que o autor não apontou. Então, tenha um pouquinho de cuidado, porque às vezes, realmente, o texto me dá margem para enxergar diversas relações, mas eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes essas relações não foram apontadas dentro do texto, tá? A inferência, ela se confunde muito com a extrapolação. A extrapolação é quando eu vou trazer para dentro do meu texto algo que nem de forma implícita o autor apontou. A extrapolação é nesse sentido. Eu vou trazer algo para dentro do meu texto que o autor de forma alguma citou, nem de forma implícita. A inferência, como que ela se difere da extrapolação? A inferência é quando eu leio, compreendo as informações explícitas e por meio delas, do conhecimento delas, eu tento reconhecer as informações implícitas, ok? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque senão em nome da inferência, a gente acha que a gente está fazendo inferência, mas quando na realidade nós estamos o quê? Ao invés de fazer inferência, nós estamos extrapolando, tá bom? Então no texto, só para a gente ter uma noção mais clara, o que eu pedi para vocês na parte de texto, nessa revisãozinha de 50 minutos, do Passando a Limpo? Olhar sempre o quê? Ler a conclusão atentamente e pensar do que foi falado, como foi falado e qual era a opinião do autor, concordo? Se a conclusão estiver muito pequenininha, ler o parágrafo anterior, ok? Buscar, se alguma resposta não conseguir achar, né, eu estou em dúvida entre duas respostas, fique com aquela que mais se aproxima da conclusão, lembrando que a conclusão é a síntese do seu texto, então ela tem a parte mais enriquecedora do seu texto. E outro item que a gente combinou na interpretação de texto, que eu vou adotar um grupo de respostas como parâmetros de extrapolação. As respostas partitivas, eu já elimino, as radicais, que são generalizadoras, as extrapolativas e as contraditórias, ok? Então, vou adotar para eliminar. Um outro item que nós vamos conversar é na parte que diz respeito à concordância. Então tá, vamos passar pelos itens mais necessários na FCC. Quando a FCC aborda concordância, uma coisa eu gostaria que vocês tivessem cuidado. A FCC ela trabalha com trechos longos, trechos grandes. Tenham cuidado com o seguinte, quando ela aborda a concordância, geralmente ela coloca muito termo intercalado, ela usa muita vírgula, isso distrai o aluno. Porque na maioria das vezes, ao invés dela colocar a frase, a oração, período, na ordem canônica, sujeito, verbo, objeto, ela inverte a ordem. E para inverter a ordem, ainda assim, ela insere muitos termos intercalados. Então ela despista, por exemplo, meu verbo está aqui, ao invés do meu sujeito já ter sido apresentado, meu sujeito vem depois do verbo. E o objeto, às vezes, vem antes.
Então ela muda a ordenação da frase como um todo, do período como um todo. Ela não deixa a estrutura ficar no que a gente chama de ordem canônica. Geralmente ela trabalha a ordem inversa. E nessa inversão de ordem, geralmente ela coloca muita vírgula. O que eu sugiro que vocês façam? Tenham um poder de síntese, para não demorar nas questões. Como assim? Se o enunciado me diz que a questão é de concordância, a primeira coisa que eu vou fazer, aqueles termos que são apresentados entre vírgulas, eu leio, mas aí eu tampo com o dedinho, eu tampo com a mão, e aí eu vou sintetizar, eu vou fixar meu olhar do que está antes com o que está depois. Porque geralmente quando tem algum problema de concordância, é porque o verbo está aqui e o sujeito está lá na frente. E no meio do caminho, diversas coisas colocadas entre vírgulas. Essas relações que são colocadas entre vírgulas, elas foram postas assim para desviar a minha atenção. Então o que eu faço? Comecei a ler, apareceu algo intercalado, algo colocado entre vírgulas, lê, mas tampa com o dedinho e presta atenção do antes com o que está depois. Porque geralmente o erro é, na realidade, pelo mau emprego, pelo emprego inadequado dessa junção aqui, ó. Às vezes o verbo vem aqui no singular, mas o sujeito dele está aqui no plural, só que o sujeito está longe, eu não enxergo, ok? Então, o primeiro critério na concordância é ter poder de síntese. Tampar esses trechos que são intercalados, justamente para sintetizar o olhar e ficar mais fácil de enxergar se a concordância foi eficaz ou foi inadequada. Ainda na concordância, vocês vão observar nas questões FCC uma maior recorrência de 3 regras, ok? Então, 3 regras são muito trabalhadas na FCC. Então, vamos lá ver aqui, ó. Vamos lá juntinho comigo. Primeira regrinha que nós vamos ver de concordância é a aplicação do se. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com as funções do se na FCC. O se na FCC, ele vem como partícula passivadora, e ele pode se apresentar como índice de indeterminação do sujeito. O que vocês deveriam observar? Existe uma distinção muito clara do emprego de uma para outra, mas mesmo assim as pessoas confundem, né? Vamos pensar aqui, ó, se falasse assim: vendem-se casas, alugam-se apartamentos, e aqui embaixo, necessita-se de operários. Vou colocar outra aqui. Precisa-se de funcionários. Geralmente as pessoas confundem o emprego do se da partícula passivadora com o se do índice de determinação do sujeito. O que nós podemos pensar para que não haja essa confusão? Observa aqui o seguinte: todas as vezes, vocês podem adotar como critério, para ficar mais fácil. Pensa assim, ó, núcleo do sujeito não carrega preposição, ok? Então,